Nesse vídeo eu vou mostrar para você como investir no exterior de forma legal, sem sair de casa e mesmo com pouco dinheiro. Sim, tudo isso. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira e eu sou gestor de investimentos credenciado pela CVM e educador financeiro, sendo fundador do Clube do Valor, um portal onde eu transmito todo o conhecimento que adquiri trabalhando no mercado financeiro. E nos próximos minutos eu vou te mostrar uma forma incrivelmente simples e prática de atrelar parte de seus investimentos à economia mundial e à moeda forte. E no final do vídeo eu vou compartilhar ainda, num arquivo em PDF, o resultado incrível de um estudo sobre investimentos no exterior. Um estudo cujo resultado teria transformado o investimento de R$1.000 em R$ 22.316,12 nos últimos 21 anos. Se parece interessante, então eu peço que você fique aqui comigo. E se você ficar aqui comigo, já peço para que você deixe um like nesse vídeo, inscreva-se no canal, isso se você ainda não se inscreveu, e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você mais gosta. Assim, você estará me ajudando a compartilhar a minha mensagem com um número ainda maior de pessoas. E isso, cá entre nós, é muito importante, né? Feito isso, podemos seguir com o vídeo. Você já leu no jornal ou em alguma revista alguma espécie de especialista em investimentos sugerindo um investimento no exterior? Eu acredito que sim. Até porque o tema como investir no exterior é um assunto que entrou muito em pauta no Brasil, especialmente no passado recente. Apesar de ter sido muito recomendado por muitos, o fato é que investir fora do Brasil não faz parte da realidade da maioria dos investidores brasileiros. E eu não acho que exista apenas um motivo para isso, mas o principal é a crença disseminada que corre por aí de que investir fora do Brasil é algo muito complexo ou muito custoso. E a verdade é que essa crença está incorreta. É possível, sim, investir fora do Brasil e com pouco dinheiro. Mais do que isso, é muito importante e muito bom para sua carteira de investimentos ter uma parte dela atrelada ao exterior. E eu digo isso com convicção por conta de 5 motivos. O balanceamento entre ativos e passivos, a diversificação da sua carteira de investimentos, a redução de riscos da sua carteira de investimentos, maiores retornos para a sua carteira de investimentos e maior exposição à economia mundial. Eu vou explicar rapidamente cada um desses pontos e em seguida te mostrar o passo a passo de como fazer esse investimento no exterior. 1. Balanceamento de ativos e passivos. A esmagadora maioria de seus gastos está atrelada à moeda forte. Equipamentos eletrônicos como celulares, notebooks, tablets, gasolina, roupas, medicamentos, entretenimentos, eletrodomésticos, viagens internacionais e aí por diante. Enfim, quase tudo. Por outro lado, a totalidade de seus ativos, se você ainda não investe no exterior, está atrelada ao real. E eu cito aí imóveis, títulos públicos, fundos imobiliários, ações de empresas brasileiras, etc. Ou seja, existe uma certa de um descompasso entre seus ativos e seus passivos. E eu até sei, você pode me dizer que você investe uma parte do seu patrimônio no Tesouro IPCA+, e que isso lhe garante uma boa proteção à inflação. Até beleza, até aí tudo bem. Só que diferentemente do investimento em títulos atrelados à inflação, ao investir diretamente em ativos de moeda forte, você faz o balanceamento imediato entre ativos e passivos. Eu não quero me desenvolver muito aqui nesse ponto, mas esse é só o primeiro dos motivos por que você deve considerar fortemente investir no exterior. 2. Diversificação da sua carteira de investimentos. Diversificação é um dos conceitos mais importantes do mundo dos investimentos. Infelizmente, existem muitas bobagens escritas sobre isso. Assim, esse tema tão importante acabou se tornando muito pouco compreendido por muitos investidores. Eu não quero me alongar muito nesse assunto nesse vídeo, mas quero dar o seguinte recado. Se você está realmente comprometido com a sua carteira de investimentos para alcançar a sua independência financeira, então você precisa diversificá-la. E isso significa promover uma boa alocação de ativos, investindo em diferentes classes de ativos.
E ainda, dentro de cada classe de ativos, investir em diferentes ativos, para assim reduzir o risco do capital alocado nela. Nesse cenário de diversificação, investir em ativos do exterior se faz muito importante para a boa saúde, para o bom desempenho de seu portfólio de investimentos. 3. Redução de risco da sua carteira. Esse é um benefício que deriva da própria diversificação. Acredito até que o tema diversificação e seus benefícios por si só já daria um longo vídeo. Então, novamente, eu vou ser bem direto. Quanto maior a diversificação de uma carteira de investimentos, menos volátil ela é. Isso significa, nas finanças, menos arriscada. Como bem disse Harry Markowitz, o risco de uma carteira de investimentos é menor do que a média ponderada de cada ativo da mesma carteira. 4. Maiores retornos para a sua carteira. Outro benefício direto da maior diversificação é o aumento do retorno da carteira de investimentos. Isso mesmo. A alocação correta de ativos resulta em maiores retornos para a sua carteira de investimentos. Existe um estudo chamado Does Asset Allocation Policy Explain 40, 90 or 100% of Performance? E perdão pelo meu inglês. You tá de brinquedo de mim, cara? Que mostra que a promoção de uma boa e diversificada alocação de ativos representa 90% do desempenho da sua carteira no longo prazo. Ou seja, onde investir seu patrimônio é cerca de 9 vezes mais importante do que quando investir em qual ativo e do que qual ativo escolher. 9 vezes! E isso mostra bem como os esforços para especulação financeira podem ser bem em vão. 5. Maior exposição à economia mundial. O Brasil representa cerca de 3% da economia mundial. Então, por que investir 100% do seu patrimônio em ativos daqui? Segundo a teoria das finanças comportamentais, os investidores tendem a manter seu patrimônio aplicado em ativos de seu país de origem por conta de um viés psicológico chamado viés do país de origem. Eu até gosto muito do questionamento feito num post do blog Investidor Internacional, que eu vou reler aqui. Você colocaria 100% do seu dinheiro investido na Bolívia? Certamente não. Agora, será que algum inglês ou suíço investiria a totalidade do seu patrimônio no Brasil? A resposta é a mesma, certamente não. Isso nos mostra como essa tal de segurança de investir no nosso próprio país de origem é meramente relativa. Beleza, acho que nesse ponto do vídeo eu já te convenci que você precisa atrelar parte dos seus investimentos ao exterior. Só que eu ainda não te disse como. Por isso, agora, depois de criar esse problema para você, eu também vou te apresentar a solução. Ou seja, vou te mostrar como investir no exterior. Existem basicamente 3 formas de investir no exterior. Abrindo uma conta num banco ou corretora no exterior, investindo através de fundos de investimento ou investindo através de ETFs. A primeira forma é a mais intuitiva. Você vai lá, abre a conta num banco ou numa corretora no exterior, transfere seu dinheiro do seu banco aqui do Brasil e investe seu dinheiro diretamente no exterior. Parece bem simples, mas é um processo bem burocrático, que envolve a remessa de dinheiro para o exterior, notificações ao Banco Central e Receita Federal, adequação às regras tributárias do país a ser investido e aí por diante. Ou seja, dá um trabalhão e pode gerar muitos custos. Por isso eu já parto direto para a segunda forma, que é investir através de fundos de investimentos, que é uma forma um pouco mais simples e que já elimina qualquer tipo de obrigação ou problemas com o Banco Central ou Receita Federal. Porque nesse caso, você simplesmente adquire cotas do fundo de investimento, aqui no Brasil, e terceiriza toda a burocracia e a gestão da carteira. Seu investimento, que é na realidade as cotas do fundo que você comprou, está aqui, custodiado no Brasil. Só que a carteira desse fundo está atrelada a ativos do exterior. Ou seja, é algo bem mais cômodo para você. Só que existem 3 grandes problemas de se investir através de fundos de investimentos cambiais ou de fundos de investimentos que investem parte relevante da sua carteira no exterior. O primeiro problema é que é muito difícil analisar os fundos investidos. O segundo é que as taxas de administração são potencialmente mais altas. E o terceiro é que esse tipo de investimento é restrito apenas para investidores qualificados. Ou seja, se comparado à hipótese de investir diretamente no exterior, essa é uma opção bem mais simples. Mas mesmo assim, ela dá trabalho.
Analisar a carteira do fundo de investimento, analisar a estratégia do gestor, procurar por fundos de investimento que cobrem taxas de administração mais baixas e lembrando aqui que a taxa de administração impacta diretamente a rentabilidade do fundo e ainda ter que ser um investidor qualificado. E por investidor qualificado, eu não quero dizer que você precisa ser uma pessoa com muito conhecimento ou com muita qualificação para investir. Esse é um termo técnico mesmo, utilizado pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, para dar nome aos investidores que possuam um patrimônio financeiro declarado superior a R$1 milhão. E de acordo com a instrução número 555 da própria CVM, esses fundos de investimento são restritos a investidores qualificados. Ou seja, você precisa declarar possuir pelo menos R$1 milhão em investimentos financeiros para poder investir nestes fundos. E todos esses problemas nos levam para a terceira forma de investir no exterior e a que eu particularmente mais gosto: investir através de ETFs. Um ETF, ou ETF, ou Exchange Traded Fund, é um fundo de investimento negociado em bolsa de valores. Ou seja, você pode comprar cotas desses fundos como se fossem ações, tal qual o caso dos fundos imobiliários. Por conta dessa característica, eles são uma ferramenta de fácil acesso ao investidor. Basta ter um computador conectado à internet, uma conta numa corretora e dinheiro nessa conta para realizar o investimento. Ainda, os ETFs são ferramentas que conseguem proporcionar uma grande diversificação de ativos a um custo muito pequeno. Isso porque eles permitem o acesso a uma carteira super diversificada de ativos por um preço realmente muito reduzido. Na Bolsa Brasileira existem dois principais ETFs listados que investem no exterior. O iShares S&P 500, de código IVVB11, e o ITNOW S&P 500, de código SPXI11. Ambas opções tratam-se de ETFs que replicam o desempenho do índice de ações norte-americanos, o S&P 500. Não por acaso, eles também são chamados de fundos de índice. Através do investimento nesses fundos, você adquire ações das 500 maiores empresas norte-americanas listadas nos Estados Unidos. O custo para investir neles é o mesmo custo de se comprar uma ação em bolsa ou um fundo imobiliário. A taxa de corretagem da sua corretora, que normalmente não é superior a 0,5% sobre o montante negociado, e a taxa de custódia que a sua corretora eventualmente cobrará, visto que muitas corretoras já não cobram mais essa taxa. Apesar de cotados em reais, ambos fundos de índice, que eu citei aqui, conferem ao investidor os benefícios da diversificação de moedas. O desempenho do IVVB11 em 2015, por exemplo, foi de 46,04%, enquanto o desempenho do índice S&P 500 Total Return, que é aquele que considera os dividendos, acrescido pelo desempenho do dólar frente ao real, foi de 47,51%. Em 2016, esse mesmo fundo teve uma desvalorização de 7,25%, enquanto o S&P 500 em reais desvalorizou-se 6,55%. Ou seja, fica bem claro que esse é um fundo bem aderente ao mercado norte-americano em reais. Te lembra daqueles 3 problemas que citamos antes? Pois bem, os 3 caem por terra com o investimento em ETFs. Você não precisa ficar analisando o gestor, uma vez que se trata de um fundo que espelha o S&P 500. Você não precisa se preocupar com as taxas de administração, uma vez que elas são bastante baixas. E você pode investir sem ser um investidor qualificado, especialmente tratando-se do IVVB11, uma vez que esse fundo prevê, no seu regulamento, ser destinado a pessoas físicas ou jurídicas que aceitem todos os riscos inerentes ao investimento no fundo e busquem o retorno de rentabilidade condizente com o objetivo do fundo, nos termos do artigo 2º da política de investimento prevista no artigo 21 do regulamento. Ou seja, está liberado para geral investir. Então, para isso, basta encontrar um espaço para esse ativo dentro da sua alocação de ativos ideal, ter uma conta numa corretora, abrir seu home broker e enviar aquela ordem de compra para o IVVB11. Lembrando que isso aqui está longe de ser uma recomendação de compra ou venda de ativos, hein? E para finalizar esse vídeo com chave de ouro, eu vou te mostrar um estudo muito legal que eu fiz analisando o retorno de um investimento em bolsa norte-americana ao longo de mais de 21 anos e comparando ao investimento na bolsa brasileira. Resultados
de 20 anos de investimento no exterior. Antes de fazer esse vídeo, eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Qual teria sido o retorno médio anual do S&P 500 em reais nos últimos 20 anos? Será que ele superaria o Ibovespa? Infelizmente, os dois ETFs disponíveis para investimento não possuem um grande track record. Isso é o histórico de desempenho, para uma análise mais profunda dos retornos passados. E para driblar essa falta de dados, resolvi promover uma análise dos retornos históricos do S&P 500 em reais, utilizando a combinação de duas variáveis, o dólar contra o real e o desempenho do S&P 500 Total Return. Assim, para simular o retorno mensal do S&P 500 em reais, eu fiz a soma, utilizando aquela fórmula de juros compostos, do retorno do dólar com o retorno do S&P 500. Os resultados são os seguintes. Nos últimos pouco mais de 21 anos, ou seja, até abril de 2017, o S&P 500 em reais teve um retorno composto bem superior ao do Ibovespa. O risco, medido como desvio padrão dos retornos, também foi inferior, assim como a maior queda e o pior retorno mensal. Em quase todas as métricas, o S&P 500 em reais venceu o nosso Ibovespa. Entretanto, um ponto específico chama bastante atenção. Em janelas de 5 e 10 anos, o Ibovespa venceu o S&P 500 em reais na esmagadora maioria dos períodos. Isso significa dizer que, na maioria dos períodos somados de 120 meses dessa amostra de dados, o investimento no Ibovespa estava gerando mais resultados do que o investimento no S&P 500 em reais. A diferença de quase 4 pontos percentuais no retorno composto se deu principalmente nos últimos 5 anos, onde o Ibovespa emplacou uma sequência de retornos muito baixos, com exceção ao ano passado, é claro. E o S&P 500 mais dólar emplacaram uma sequência de retornos muito robustas. Essa diferença de retorno ano a ano pode ser evidenciada no gráfico que você está vendo agora. Veja outro dado muito interessante. O retorno de uma carteira diversificada 50% em cada ativo foi superior do que o retorno de qualquer carteira concentrada. Esse dado, além de ser incrível, comprova o poder da diversificação na prática. A conclusão da análise de retornos de mais de 20 anos, na minha humilde opinião, é sobre a importância da diversificação. O retorno histórico do Ibovespa nessas 2 décadas é muito aquém do retorno esperado para o investidor que aceita correr o risco de investir em ações. Entretanto, conforme já explicado, o que estraga esses dados é a sucessão de 5 anos seguidos de mau desempenho do Ibovespa no período do subprime até 2015. De forma contrária, o investimento no exterior através do S&P 500 não foi um bom investimento em boa parte da análise. Só que, nesses mesmos 5 anos, ele obteve uma sequência de sucessivas altas expressivas, tirando todo aquele atraso que ele abriu do Ibovespa. O ideal seria, nesse caso, montar uma carteira incluindo ambos os ativos. Ou seja, diversificar a sua exposição em bolsa entre ações Brasil e ações EUA. Então, por hoje é só. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo que o comum, mas muito completo. E eu acredito que ele tenha trazido consigo uma série de ensinamentos importantes para o seu futuro financeiro. Tratamos de diversificação, investimento em moeda forte, visão de longo prazo e muito mais. Espero que você chegue ao final desse vídeo com a mesma sensação que eu fiquei aqui gravando. Precisamos alocar uma parcela do nosso capital em ativos estrangeiros. Não podemos ficar dispostos 100% ao risco Brasil. E eu espero ter ajudado você nessa tarefa, ao introduzir as 3 principais formas de se realizar esse investimento e uma análise detalhada daquele meu formato que é o preferido de se expor ao mercado internacional. Como o conteúdo aqui foi bem denso, provavelmente você tenha ficado com alguma dúvida ou com algumas dúvidas. Compartilhe-as então comigo nos comentários. E se você gostou do vídeo, não deixe de compartilhá-lo nas principais redes sociais. Por fim, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal do Clube do Valor e faça o download do PDF que eu preparei especialmente trabalhando esse estudo que eu fiz do desempenho histórico de investimento no exterior comparado ao investimento no Brasil.
Lembrando que toda semana eu trago um conteúdo novo relacionado a investimentos e educação financeira aqui no canal do Clube do Valor. Então, se você está me conhecendo agora, inscreva-se aqui e acompanhe também os próximos vídeos do canal. Um grande abraço e até a próxima!